E se fosse possível olhar por trás da cortina das nossas próprias experiências? E se desse para parar de só reagir à vida e, em vez disso, a gente se tornasse o arquiteto que projeta a própria realidade? É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Um verdadeiro manual de diagnóstico para o sistema da consciência. A ideia central de todo esse sistema está contida nessa frase. É uma mudança de perspectiva radical, né? Nossos problemas não são defeitos de fábrica, não são falhas. São, na verdade, desalinhamentos estruturais. E a melhor parte disso? Bom, toda a configuração pode ser reorganizada. É bem importante entender que isso aqui não tem nada de místico, viu? É um método técnico. O objetivo é bem claro: mapear, diagnosticar e reconfigurar a estrutura informacional por trás de qualquer experiência. É um jeito de tornar o invisível visível e transformar o que antes parecia destino em um sistema operacional que dá para gerenciar. Então, tudo começa aqui, na fundação. A primeira camada do diagnóstico é o que se chama de o arquiteto. A gente pode pensar nela como o hardware, sabe? A planta baixa que define toda a estrutura da situação que estamos analisando. E o que torna essa base tão poderosa é que ela não é uma coisa só, monolítica. Ela se desdobra em 3 camadas geométricas, bem distintas. Cada uma delas oferece uma dimensão diferente para a gente conseguir um diagnóstico preciso. A gente começa com o campo. Pensa nisso como a realidade objetiva, externa. São os fatos brutos, o que está acontecendo sem nenhum tipo de interpretação. A pergunta que é direta: o que de fato está rolando? Em seguida, a gente mergulha na percepção. Aqui a gente sai do que acontece lá fora e entra no que acontece aqui dentro. Essa camada mostra como a situação é vivida, interpretada e sentida. A pergunta-chave aqui muda para, ok, como essa realidade está sendo processada internamente? E aí a gente chega na parte crucial, o ponto de intervenção. Essa terceira camada é como um raio-x que mostra o lugar exato, o nó na estrutura, onde uma pequena mudança pode causar um impacto no sistema inteiro. É o ponto de alavancagem que nos diz exatamente onde agir. Mas só a estrutura por si só é estática, ela precisa de energia para se mover, certo? É aqui que entra a segunda camada do diagnóstico, que mede exatamente isso, a voltagem. É o vetor emocional, a carga energética que está alimentando e impulsionando toda a arquitetura da situação. E essa energia se manifesta em 2 polos. De um lado, a contração, que é alimentada por medo, ansiedade, e ela funciona como um freio, travando o movimento. Do outro lado, a gente tem a expansão, que vem da confiança, da abertura, é ela que lubrifica as engrenagens e permite a reorganização do sistema. Então, já temos o hardware e a energia. Agora vamos analisar o software. A terceira camada é o código, um vetor que funciona como um programa de diagnóstico para achar o bug específico na nossa percepção, aquele erro que está sustentando a estrutura do problema. E esse diagnóstico do código tem 2 fases. Primeiro, ele age como um antivírus, identificando a distorção, que é o erro exato na nossa leitura da realidade. Mas ele não para aí. Em seguida, ele já apresenta o alinhamento, que é tipo o patch de correção, o caminho preciso para reorganizar a estrutura. E é aqui que o sistema fica incrivelmente prático. Um código de negação, por exemplo, encontra seu alinhamento na consciência. Aquela tendência de projetar a culpa nos outros é corrigida pela apropriação da responsabilidade. Cada erro tem um caminho de correção direto e acionável. Com a estrutura, a energia e o código mapeados, chegamos ao componente final, a manutenção. E olha, pense nisso menos como uma sugestão e mais como um comando operacional. É a instrução clara e direta sobre o que precisa ser feito para, de fato, alterar o sistema. E essa ação nunca é reativa, ela é estratégica. Ela se desdobra em 3 fases bem lógicas. Tudo começa com a estabilização, que tira a gente do piloto automático e cria espaço. A partir desse espaço, a gente busca a clareza para definir a direção certa. E só então, como a base firme, partimos para a ação, consolidando a nova arquitetura. O verdadeiro poder deste método, no entanto, não está em olhar para essas camadas de forma isolada. Está em cruzar todas elas. É o que a gente chama de análise de confluência, o momento em que a gente vê como os 4 componentes interagem para sustentar ou transformar uma realidade. Então, a pergunta-chave do diagnóstico passa a ser como esses elementos todos, a estrutura, a energia, o código e a ação, estão se alinhando. Eles estão trabalhando juntos para manter o sistema travado ou estão criando uma abertura para uma mudança real? Vamos imaginar um cenário prático. O diagnóstico identifica uma estrutura de bloqueio.
A energia que alimenta essa estrutura é de medo, ou seja, uma contração que reforça a paralisia. E o código, o bug do software, é a evitação. O que a gente tem aqui é uma confluência negativa perfeita. Todas as camadas se alinham para travar o sistema e reforçar o problema. E claro, o oposto também acontece. Quando a voltagem é de expansão, o código está em alinhamento e a manutenção é focada na ação. O resultado é uma confluência positiva. Aí, os vetores se alinham para criar um momento de transformação que se torna quase impossível de parar. E esse é o resultado final de todo o processo. É uma mudança de identidade. É deixar de ser um prisioneiro de uma arquitetura invisível e se tornar o engenheiro consciente da própria experiência. E aqui a gente chega à ideia central de todo o sistema. A realidade deixa de ser um mistério a ser sofrido e passa a ser vista como um problema de engenharia. Um sistema que pode ser mapeado, diagnosticado e, o mais importante, reconfigurado. E isso nos leva a um princípio operacional fundamental. A compreensão intelectual é só o primeiro passo. A verdadeira mudança não acontece no entendimento, mas sim na intervenção precisa, naquele ponto exato que o diagnóstico revelou. Se houvesse uma única frase para resumir toda a dinâmica deste sistema, com certeza seria esta: a distorção na percepção é o que sustenta a estrutura de um problema. E é o alinhamento, a correção dessa mesma percepção, que permite que toda a estrutura se reorganize. No final das contas, todo o sistema se resume a este conceito: usar a consciência não como uma ferramenta de reflexão passiva, mas como um poder operacional. A capacidade de observar, diagnosticar e intervir ativamente na arquitetura da própria experiência. E toda essa análise nos deixa com uma questão final, uma provocação. Se cada momento da vida tem de fato uma estrutura, uma planta baixa que pode ser lida e alterada, a pergunta inevitável é: quem, afinal de contas, está segurando a prancheta? Quem é o arquiteto?